Sejam todos bem-vindos em o Mais Entre Nós Pode. Faça um ótimo dia onde você estiver, uma ótima noite. Eu quero deixar uma palavra para você de fé e ciência. 1 João 4, 7, 21 fala: amamos um aos outros, pois o amor procede de Deus. Nós nascemos para amar e para ser amados. Todos nós nascemos para vencer, todos nós nascemos para voar. O que define a minha história, a sua história, é a autoridade de vitória que você carrega no dia a dia. E as melhores estratégias vêm do trono. Então, vamos refletir. O que está faltando para a gente chegar diante de Deus e receber nossas vitórias? Boa tarde, agora eu vou passar para minha amiga. Boa tarde, Fabíola. Entre Nós Pode. Hoje nós estamos sem a nossa convidada aqui, né? Que teve um compromisso, mas nós estamos aqui. Com certeza. Hoje nós estamos sem a Rose, mas nós já estamos aqui no estúdio com o Entre Nós Pode e também com o nosso convidado de hoje, Rogério Calazans. Rogério, seja muito bem-vindo. Ele que é advogado, mentor, palestrante e ordenado a pastor. Bem-vindo, Rogério. É isso aí. Obrigado, é uma honra estar aqui, até que enfim, né? Verdade. Depois de um tempo, que agenda difícil, alguns convites e viagens inesperadas, Verdade. até que enfim deu certo. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Estou extremamente honrado. Que bom. A honra é nossa, né? Nós ficamos muito felizes em recebê-lo. O tema de hoje é fé com ciência. Qual é a ligação entre essas duas pautas, esses dois assuntos? E hoje nós vamos falar com o Rogério sobre isso. Rogério, fala para nós sobre o que falam as suas palestras. Olha, fala exatamente sobre isso, né? Talvez de um ponto de vista não técnico, mas exatamente sobre isso, porque o grande desafio que nós temos na fé, e eu particularmente falo muito sobre fé, é exatamente você mostrar que a fé é algo palpável, é algo que se realiza, é algo que constrói efetivamente realidade, é algo que traz resultados concretos. Esse é o nosso grande desafio. E como é que as coisas se concretizam, se não por meio daquilo que tem explicação científica? Né? Deus não é contrário à ciência, a ciência não é contrária a Deus. É tolice, né? Você ficar criando conjecturas e teorias com o intento de contrariar a Deus, porque Deus é o criador de todas as coisas. Então você tem uma explicação física para as coisas que acontecem, uma realização material. E quando você busca muito ali aquela explicação, você vai chegar num ponto fundamental que é Deus, mas que existe uma materialização, existe. E a fé, vou deixar isso aqui já de início, só para provocar vocês que estão assistindo a gente aí. A Bíblia diz assim, que a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos, mas nós não vemos. Quando nós buscamos a origem desse termo, firme fundamento, a gente vai lá para o grego, já chegar numa palavra que é mais ou menos assim, hipóstase ou hipostasis, que é a mesma palavra que no português, vindo para o latim, ela deu origem a título de propriedade, escritura pública. Então eu poderia dizer assim, que a fé, ela é a escritura pública, o título de propriedade daquilo que você não vê, mas você espera. Ou seja, você espera, né, não vê, mas já é seu. Entendeu? Eu tenho o título de propriedade daquilo, eu tenho a escritura pública daquilo. E aí você observa que Jesus, ele disse assim, que quando vocês forem pedir alguma coisa, peça como se já tivesse acontecido. Porque se você agir assim, assim te será feito. Ou seja, nós temos que ter, eu sempre uso, agora vou usar uma frase das minhas palestras que eu digo assim, a gente sempre tem que ter, sabe o quê? A lembrança do futuro. Você tem a lembrança do futuro? Você se lembra do seu futuro? Né? Porque primeiro você é na sua identidade, antes de se materializar. E depois as coisas se materializam. Entendeu? As coisas não se materializam primeiro para depois você se tornar na sua identidade. Primeiro você tem uma identidade ancorada naquilo, porque você sabe que Jesus conquistou aquilo para você, você sabe onde está o mérito para que você conquiste aquilo e depois aquilo se torna material. A lembrança do futuro. Eu posso dar um exemplo? Desculpa, eu falo demais, vocês têm que me cortar. Não, eu entendo muito bem isso, porque eu sou coach e o método que nós usamos lá na Evo, uma das aulas que nós aplicamos nas pessoas que contratam nós é sobre o mural dos sonhos. Eu sou apaixonada exatamente, por isso. Você imagine o seguinte, Raquel, por exemplo, eu vou falar da minha história, né? Porque acho que uma das coisas que vocês sabem muito bem disso, que mais se conecta é o storytelling, né? Que são os resultados, a história. Mas eu, por exemplo, eu tive em determinado momento da minha vida
quando eu estudava ainda, quando eu estava no 3º ano da faculdade, no curso de Direito aqui na UEM, e eu fui diagnosticado com Chagas. E com uma reação rara das Chagas, que era um bloqueio de ramo do lado direito, que fazia com que meu coração, ele não tinha uma circulação normal de sangue. Ele quase, vou simplificar, como se não funcionasse direito ali. Cerca de 60% dele não funcionava do lado direito. Entendeu? Então era algo que tinha uma certa gravidade. E que não tem cura, pro natural, pra ciência comum. Entendeu? Para ciência comum. Mas em determinado momento eu compreendi que além do natural existe um outro plano que também traz resultado no material. E o nome desse plano é Jesus. Entendeu? E aí eu compreendi o seguinte, que havia uma conquista de um direito à cura que ele conquistou e que eu precisava simplesmente acessar. Eu não preciso esperar Jesus fazer nada por mim. Né? Sabe quando a Bíblia diz no Salmo 23, Senhor é meu pastor e de nada mais eu tenho falta? Porque todas as coisas já foram conquistadas, já foram feitas. Ou seja, agora a responsabilidade é nossa, de quem quer acessar. Entendeu? Aí eu fui parar para entender essa parada, peraí. Sabe, foi o momento que eu conheci Jesus e falei, eu quero acessar essa parada aí. E aí eu comecei a ter a lembrança do futuro. Qual que era a lembrança do futuro? Eu falei, na Bíblia está escrito o seguinte, que sobre Jesus todas as enfermidades foram levadas, então não tem mais doença. Aí eu aprendi que eu não podia mais comunicar a doença. Por quê? Porque eu preciso ter um alinhamento de pensamento, visão, comunicação, palavra, de acordo com a minha identidade, não de acordo com a minha realidade, de acordo com os fatos. E eu fiz com que a minha identidade passasse a ser aquilo que Jesus conquistou para mim, não aquilo que os fatos mostravam. Então o diagnóstico médico mostrava lá chagas, mostrava tratamento, mostrava tudo isso. Mas a minha realidade, a minha identidade passou a ser ancorada na cura. E eu passei a ter uma lembrança do futuro, até chegar um dia que eu fiz um exame de sangue 10 anos depois e não tinha mais tripanossoma cruzi. Entendeu? Morando comigo. Não tem. Comprovação médica. Não é pensamento positivo. Entendeu? Então, assim, tem uma explicação científica no sentido em que não tem mais isso aqui. Ou seja, a fé, ela constitui realidade. A lembrança do futuro constitui realidade. É simples? Não necessariamente, porque precisa de posicionamento. Mas que é real, que é concreto, é concreto. É verdade, é isso aí. Fantástico, né? Excelente. Quando você estava falando, eu lembrei de um dos livros que eu sou apaixonada, de vários que eu li. E eu era uma pessoa que não gostava de ler, hein? Era uma pessoa que era carregada de crenças limitantes. Era uma pessoa que achava que era burra, que não ia ser ninguém. E graças a Deus eu tenho mostrado resultados, só tenho crescido. E é o poder do subconsciente, que é a fé. Exatamente isso. Exatamente isso. É o que as pessoas precisam entender o seguinte. Primeiro tem que acabar com o senso comum. Né? Consenso comum em relação à fé, em relação a tudo. Senso comum não é bom, né? Para nada. Então é aquela coisa seguinte, às vezes você vê no meio das pessoas que já se declaram cristãs, você vê que há alguns extremos, né? Tem uns que acham que Jesus não vai fazer nada, que são frios na fé. Sim. E outros que espiritualizam demais, dizendo o seguinte, eu vou ficar parado esperando o Senhor fazer. Tem gente que está sempre esperando Jesus fazer. E não é assim. Exatamente. Não é assim. Quem conhece minimamente a Bíblia sabe que em nenhum momento o povo de Deus teve facilidade para nada. Entendeu? As coisas, verdade. Deus faz as coisas na parceria. Ele vai assim, ele age quando você chega no seu limite da sua ação. Aquilo que compete a você fazer, você tem que fazer e ponto final. Certo? Quando Deus chegou para Josué e falou assim, Josué, apenas seja forte e corajoso. Certo? Por quê? Aí você vai meditar dia e noite no livro da lei, que do mais eu vou fazer. Agora, apenas seja forte e corajoso. Josué começou a duvidar, Deus falou de novo assim, Josué, não fui eu que te disse. Entendeu? 3 vezes seguidas você fala, não foi eu que te disse, apenas seja forte e corajoso. Significa o seguinte, força e coragem, essa disposição, a determinação, Deus não dá para ninguém não. Deus estava dizendo o seguinte, olha, eu vou fazer, eu vou derrubar, eu vou vencer, você vai entrar, você vai vencer, vai ser por mim, vai ser pela minha ação, só que a força e a coragem, a decisão de ir, fazer acontecer é sua. Entendeu? Tem gente que fica falando, Senhor, me dá vontade, não vai dar, amigo. A decisão é sua, entendeu? E outra, toda decisão envolve risco e Deus quer que você corra risco. Porque Deus não é um Deus de marionete que fica manipulando o povo lá em cima, entendeu? Sabe, agora vai pra cá. E tem gente que pensa, se eu andei aqui é porque Deus mandou, se não deu certo é porque Deus não quis. Não é necessariamente assim, não deu certo porque você fez mal, você fez errado, você tinha que aprender com aquilo. Entendeu? Assim. Assumir a responsabilidade. O povo não sabe que Deus é um Deus que quer que você assuma a responsabilidade, porque Ele já conquistou todas as coisas e aí você tem que acessar. Uma diferença básica para você que está assistindo aqui, esse podcast, uma diferença básica.
Salvação, a Bíblia diz que ela é exclusivamente pelo sangue de Jesus. Então ela é de graça, é a graça. Não tem modo nenhum, não tem nada que você possa fazer. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, como pode ser a pior. Não interessa, entre o melhor e o pior a diferença é pequena, certo? Porque todos dependem exclusivamente do sangue de Jesus para se aproximar de Deus. Não tem outra forma. E isso é salvação. Sim. Só que reino, e Jesus pregou o evangelho do reino, que é a manifestação das coisas que ele conquistou para nós, ela é pela força. A Bíblia diz que o reino é conquistado à espada, certo? É para os valentes, para os viris. Então você tem que se posicionar, certo? E aí você tem que querer, você tem que desejar, você tem que ser intencional. E aí você tem que ter um princípio que ele é o princípio basilar de todas as coisas, que depois, se der tempo, a gente fala sobre isso, que é o princípio da autorresponsabilidade. Enquanto a pessoa não for autorresponsável, entendeu? Não compreender que ela precisa expurgar, assim, de dentro de si, absolutamente todo e qualquer princípio de autocomiseração, sabe? De vitimização, ela não sai daquilo que eu chamo o seguinte, tem até uma live minha lá no Instagram, que eu falo que é o ciclo da prosperidade, do crescimento e o ciclo da destruição. O vitimismo prende a pessoa no ciclo da destruição. Exatamente sobre isso. Falou tudo, hein? Da forma que eu penso. Isso tudo diz respeito à iniciativa, né? Você acabou de falar que Jesus faz, mas aquilo que você não pode fazer, ou seja, a iniciativa de iniciar é sua. Quando foi que você começou? Teve a iniciativa, então, de entrar nesse mercado de coach, palestrante, mentorando? Olha, a minha vida, ela é uma vida, assim, de uma história bastante complicada, né? Então, tipo, complicada, assim, pela própria história de vida. Eu sou filho de pedreiro analfabeto, né? Sou filho único. Que legal. Então, eu não sou maringaense de nascimento, eu nasci no Mato Grosso do Sul, família pequena, pobre. Então, tipo, para eu estudar, para eu chegar, para vir fazer direito aqui na Universidade Estadual de Maringá, foi um perrengue, passei momentos de fome. Pra você ter uma ideia, eu teve um período em que eu estudava que eu amarrava a calça com um fio dental de dente, porque eu tinha uma calça só que não tinha botão nem zíper. E eu precisava ir para a escola fazer cursinho, que eu tinha bolsa. Eu amarrava com fio dental aquela calça e colocava ali. Então, isso fez com que eu conseguisse, assim, entender um pouco a minha história, sabe? A superação de mudar ambiente, de manter o foco para alcançar. E à medida em que as coisas foram acontecendo na minha vida, eu fui percebendo que aquilo não podia ficar guardado para mim. Entendeu? Que é algo que Deus me deu. Aí eu estou começando a despertar o propósito do Senhor, a viver o propósito, né? Porque eu percebi que em todo momento, sabe, eu sempre gostei de falar, sempre fui muito comunicativo, sempre participei de movimentos onde tinha muitas pessoas. Então, por que isso está aqui? Porque a minha história, aquilo que passou por mim, não é só para mim, entendeu? Ela pode ajudar outras pessoas. Sim. O nome disso é frutificação. Isso eu acho que é um propósito que Deus colocou na minha mente, colocou no meu coração, que é o propósito de frutificar. Quando a Bíblia diz, né, que frutifiquem, Deus falou isso lá em Gênesis 1:28, ele está dizendo, gere valor na vida dos outros. Porque uma árvore, quando ela gera frutos, ela não come o próprio fruto, ela alimenta outras pessoas. E quanto mais você alimenta outras pessoas, mais o Senhor libera seiva para que aquela árvore fique frondosa. É a minha história de vida. Todas as vezes que eu paro para fazer alguma coisa que é voltada só para mim, mesmo nos negócios, as coisas não acontecem. Quando eu paro e falo assim, que eu preciso frutificar, eu preciso ir lá no podcast, entendeu? Eu preciso fazer palestra, eu preciso ir para as atividades da Donep, que eu sou preletor, contar minha história de vida, contar minha cura, contar as coisas que aconteceram para que as pessoas despertem para uma consciência de crescimento, entendeu? Aí as coisas acontecem. É verdade. Aí você vai pro centro da vontade de Deus, me aparece negócio, me vem coisas novas, me vem ações judiciais novas, me vem sociedades novas, me vem propostas de negócios novos, porque eu tô cumprindo o meu propósito. E eu fui percebendo isso ao longo da minha vida. Entendeu? E aí eu fui aperfeiçoando, eu pensei, eu gosto disso. Eu sou advogado, mas eu amo efetivamente falar com as pessoas. É o que eu gosto, entendeu? E eu amo falar de Jesus para as pessoas, não adianta, não tem como esconder, entendeu? Só que de forma não religiosa, de forma prática, né? Eu tenho várias formações em programação neurolinguística, estou fazendo uma outra pós-graduação em neurociência, então juntando as coisas, porque exatamente como é o tema, a ciência, ela não é contrária, muito pelo contrário, né? A ciência, ela é de Deus, ela foi dada, ela foi constituída pelo Senhor. E quando você aprende isso e você consegue trazer a fé dentro de um padrão científico, fica muito mais gostoso aí. Entendeu? Exatamente. E aí eu fui fazer, estou escrevendo o livro, vou lançar o livro Mente Exponencial daqui uns 2 meses, espero terminar, que vai estar ficando
né? Na minha ótica tá ficando muito bom, assim, as pessoas aprenderem a ter uma mente blindada para construir as coisas, tomar decisão, entendeu? Você toma a decisão e falar o seguinte: eu quero crescer na minha vida. Ponto final, amigo. Você vai crescer. Engraçado, né, Fabíola, que hoje nós conversamos sobre tudo isso de manhã, né? Sim. Você vê? Sim. Né? Sim. Mesma coisa. Vocês conversaram sobre isso, vocês constituíram a realidade, tá vendo? A física quântica explica isso. Você viu? É verdade, vocês constituíram a realidade, porque que a Bíblia diz que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Quem a usa habilmente comerá do seu fruto. Então, amigo, você tá vendo aí, eu sinto muito que você tá vivendo. Você sabe que você tá vivendo? O resultado que você tem falado, que você tem pensado. É isso que você tem vivido. Ou seja, você precisa mudar o seu padrão de pensamento, mudar a sua comunicação para constituir uma realidade nova. É sobre isso. Na prática, como que isso de fato funciona? Você acredita e aí você vai em busca de... Porque se a gente for pensar, por exemplo, numa doença terminal, né? Eu acredito que eu vou ser curado. E aí eu começo a mentalizar aquilo. De que forma que a fé e a ciência se unem nesse momento? Na verdade, não é bem assim. Desculpa, só fazer uma correção. Porque quando se trata de que tudo começa pela fé. Certo. E a fé, ela requer conhecimento. Né? Então você precisa conhecer. Eu não posso também ter fé em qualquer coisa. Vou ter fé que, sim, né, é verdade. No sofá. Então a fé é onde? A fé é em Jesus. Então eu vou compreender primeiro o que ele fez. Né? Primeiro eu preciso. Foi isso que me despertou lá atrás, no começo dos anos 2000, quando a minha vida deu uma virada de chave que louca. Entendeu? Assim, louca mesmo, pra mudar tudo, sabe? De sair de uma história de pobreza, de depressão, de perda, de solidão. Sério? Né? Eu fui obeso quando eu era adolescente, entendeu? Então, assim, é uma história, minha vida hoje é uma história absolutamente diferente, contrária daquilo tudo, né? Mas, enfim. Então, primeiro, eu preciso compreender. O que Jesus fez? O que aconteceu com Jesus? Certo? Jesus, ele veio pra Terra, 100% homem, 100% Deus. E ele não foi capturado. Às vezes o pessoal, Jesus foi injustiçado. Não foi, ninguém capturou Jesus, ele se entregou. Né? Ele se entregou por nós. E aí a palavra fundamental, talvez é o que tem de mais importante que eu vou dizer aqui nesse podcast. Que é uma palavra que está lá na segunda carta aos Coríntios, que ela diz assim, que Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nós nos tornássemos a própria justiça de Deus. Foi aqui que mudou minha vida. Foi quando eu parei para entender o que significava. O que representa isso? O Pai pegou Jesus, que não tinha nenhum pecado, e transformou Jesus no próprio pecado. Transformou Jesus na doença, transformou Jesus nas falhas, nos fracassos. Ele, o próprio Jesus, se transformou nisso. Para que para que todos vocês se transformassem na própria justiça de Deus aqui na terra. Aquele momento que Jesus está na cruz, que ele fala assim, ó, Pai, por que me abandonaste? Não é que o Pai abandonou Jesus, é porque naquele momento o pecado de toda a humanidade, mesmo os que não foram cometidos, estavam nele. Ele se transformou e o pecado faz separação do homem com Deus. Isso significa na prática que eu tenho acesso, eu tenho direito de ser curado, eu tenho direito de ser próspero, eu tenho direito de ser rico, de acessar a prosperidade e a abundância. Não é por mérito próprio, mas é porque por conta de todas as minhas falhas, Jesus pagou o preço. Exatamente. Entendeu? Sim. Esse é o ponto fundamental de todas as coisas. Então não é por mim, não vou olhar para mim. Será que eu mereço? Eu não mereço nada. Só que Deus tornou Jesus nas minhas falhas, nos meus fracassos, nas minhas doenças. Ele se transformou em tudo que eu tinha de ruim, exatamente para que eu, sendo ruim, aqui, pudesse acessar o melhor e assim confundir as pessoas. As pessoas falam, por que ele? Por que ele está assim? E assim a gente possa falar, foi Jesus, foi nele que eu consegui. Então essa consciência é importante. Jesus já conquistou a cura, é nele, não é mérito próprio. Então se eu tenho um câncer terminal, eu não vou mentalizar que eu vou ser curado. A cura, ela acontece primeiro no seu espírito. O seu espírito nunca pode adoecer. Entendeu ou não? Ou seja, a fé é a certeza inabalável que eu sou curado, pouco importa o que acontece na minha circunstância. É essa certeza inabalável que traz a materialização da realidade. Entendeu? Sim. Fé é diferente de esperança. Fé é diferente de esperança. Esperança é isso, eu vou ser. Talvez seja, talvez não. A fé, eu sou. Entendeu? É o título da propriedade. Certo? Eu sou. Então, eu tive chagas. Só que eu comecei a declarar na minha vida, eu sou curado. Eu passei a ter certeza absoluta durante muito tempo antes de ter a cura materializada. Eu sou curado.
Ponto final. Entendeu? O médico dizia que com 30 anos de idade, menos de 30 anos de idade, eu ia colocar marca-passo. Eu falei, não vou. Por quê? Porque eu sou curado. Entendeu? O médico falou pra minha esposa, você não vai poder mais ter filho depois que nasceu meu primeiro filho, por conta também de uma doença autoimune, incurável. 1 ano depois que falou que não podia mais ter filho, nasceu meu segundo filho. É bem delicado a gente falar sobre isso, porque, por exemplo, para pessoas que estão nos assistindo, vou dar um exemplo dentro da minha casa. Nós somos cristãos, acreditamos fielmente em Deus. Tenho um pai que foi curado 100% de um câncer no estômago, debaixo de oração. E eu tenho plena convicção de que foi Deus que curou. Foi a fé dele, junto com a nossa fé, que trouxe a cura ao meu pai. Entretanto, dentro dessa mesma casa, habita minha mãe, que tem diabetes e que não se cuida porque tem essa mesma fé. Então, é uma linha muito tênue pra gente tratar. Mas ela não cuida porque tem a mesma fé? Então, e aí é difícil a gente dizer, né? Que, eu sou curado, então não vou receber o marca-passo. Minha mãe, eu sou curada, então não vou tomar o remédio. Não, entende uma linha tênue? Sim, entendo e concordo perigosa, com ela. Né? Sim, mas assim, concordo exatamente com o que você está dizendo, compreendi. Porque assim, a fé não é tolice. Exato. E é o que eu sempre tento dizer. A fé não é tolice. Não confundamos fé com tolice. Isso. As pessoas confundem muito. Confunde muito. Tem muita Por isso eu acho importante a gente falar sobre isso. Sim, a fé não é tolice. Entendeu? Por exemplo, quando eu tinha chagas e o médico, eu mesmo dizendo o seguinte, eu não tenho, o médico falava, você tem que tomar esse remédio, eu tomava. Exatamente. Entendeu? Eu não sou tolo. E aí vem a ciência. Porque a cura, ela é no espírito. Então, você pode falar o que quiser falar. Eu posso tomar o remédio que eu tiver que tomar. Mas isso, no meu espírito, eu não sou doente. Entendeu? Você não aceita aquilo, né? Não sou. Não é nem a questão, eu não sou, eu tô plenamente curado, porque o livro de Tiago diz o seguinte, que o homem, aquele que duvida, não recebe coisa alguma do Senhor. Então eu não posso ter dúvida. Só que a dúvida também não pode me levar à tolice, porque a fé sem obras, ela é morta. Entendeu? Então assim, eu tenho que ser prudente. E inclusive a Bíblia nos ensina isso, que nós devemos ser prudentes. Entendeu? Que nós devemos ser... muitas vezes a gente tem que ser também assim, sábios e prudentes, né? Às vezes até como uma serpente, para não ser tolo. Entendeu? Então eu não posso transformar a minha fé numa tolice. Quando eu transformo a fê numa tolice, sabe o que a gente faz? A gente está desafiando a Deus, isso é pecado. Sim. Desafiar a Deus é pecado. Tem muita gente que faz isso. Lembra do padre que botou um monte de balança pra voar? Assista isso. Com todo respeito. Entendeu? Isso é tolice. Então, eu acredito, eu vou pendurar balão aqui e vou voar. Entendeu? Você acaba fazendo o quê? Você acaba envergonhando a fé. É verdade. Entendeu? Isso acontece demais da conta. A pessoa tem assim, não sabe discernir tempo. Por quê? O tempo é de Deus. O tempo é de Deus. E outra coisa, cristão não passa por problema, passa pelos mesmos. Sabe? Hoje mesmo eu conversava com uma grande amiga minha, uma mulher conhecida aqui, inclusive, que passou por uma situação dificílima. Uma filha de 38 anos morreu. E ela é uma cristã fervorosa. Como é que isso acontece? E aí? A chuva cai no teto do ímpio e cai no teto do justo. Sim. Todo mundo passa pelas mesmas coisas. Mas isso não pode gerar uma marca no seu espírito. Ainda assim, o seu espírito tem que ser inabalável. Entendeu? A fé tá lá. Só que sem tolice. Esse negócio de dizer que eu tenho fé, tenho diabetes e não me curo, desculpa. Tá errado. Isso é desafio a Deus. Até porque o corpo é templo do Espírito Santo. Ele é o que nos conecta ao propósito de Deus que Deus nos deu aqui na Terra. Então ele tem que ser bem tratado. Ele tem que ser bem cuidado. Ele tem que ser, entendeu? Nós somos apenas mordomos. Exatamente. Como você falou, né? Que depois que você aprendeu tudo isso, você mudou. Você era obeso, você não é mais. Exatamente. Você prosperou. E hoje cuido. E tá tudo relacionado, tá? Tudo, eu sei disso. Tá tudo relacionado, amigo. Tá relacionado à obesidade, com prosperidade. Tá tudo relacionado. Tudo. Entendeu? Eu falo pra galera, esses dias eu gravei até um vídeo e falei assim, você quer prosperar? Começa a fazer atividade física. Amiga. Entendeu? Começa a fazer atividade física. A Bíblia diz o seguinte, quando o Senhor... A Bíblia diz que o Senhor quer nos encontrar em perfeito equilíbrio. Corpo, alma e mente e espírito. Entendeu? Que é a mente. O Senhor quer nos encontrar em perfeito equilíbrio. O corpo é o que conecta você ao propósito de Deus aqui na Terra. É a única coisa que conecta. Exatamente. A mente e a alma não. Entendeu? E nós somos tão somente mordomos. Você pega lá, quando você analisa lá no livro de Ageu, isso é uma palavra forte, assim, sabe? Você pega lá que o Senhor estava falando assim, Deus estava falando com o povo, né? E dizendo, olha, vocês estão plantando muito e não estão colhendo. Vocês comem e permanecem com fome. Vocês bebem e continuam com sede. Ou seja, vocês fazem e não veem resultado daquilo que vocês fazem.
Entendeu? Por que vocês não veem resultado? Porque o meu templo está abandonado. Agora, hoje, trazendo essa palavra para hoje, o que é o templo do Espírito Santo? Entendeu? Porque naquele tempo era o templo mesmo, a construção. Mas e agora? O que é o templo? O templo é o seu corpo e a sua mente, a sua alma. Ou seja, se você não cuida, se você trata de qualquer jeito, se você é um bebedor de refrigerante maluco aí, um comedor de açúcar doido. Bebida alcoólica. Entendeu? Não, e qualquer coisa que tá maltratando. Qualquer entendeu? Coisa, exatamente. Criando, inclusive, uma conversa besta de que cristão pode comer qualquer coisa. Pelo contrário, o que você tá fazendo com o templo do Espírito Santo? E aí você tá fazendo muita coisa e não tá vendo resultado porque você não tá cuidando. Ou também não tá cuidando da alma. Tá cheio de ressentimento, cheio de raiz de amargura, cheio de falta de perdão, entendeu? Cheio de problema, não consegue ficar com a mente liberada 1 minuto seguinte, aí pensa, poxa, mas eu só me ralo, eu só trabalho tanto e não vejo o resultado do que eu faço, porque o meu templo tá abandonado, entendeu? Para tudo, vai fazer atividade física, meu. Para de comer açúcar, entendeu? Elimina o refrigerante da tua vida. Verdade. Entendeu? Pelo menos diminui, controla as coisas, passa a compreender que você é só um mordomo. Entendeu? Seja um mordomo fiel, porque assim você vai liberar sobre você. Isso é lei. Por isso que tem muito cristão que vive bem, que não é cristão e vive bem, porque ele cumpre. Entendeu? Porque a lei, isso aqui não é só vale pra quem tem fé. Isso é igual a lei da gravidade. Você pular, você vai cair. Entendeu? As leis que o Senhor criou, e a Bíblia é um conjunto de normas, de princípios e de leis naturais. Então isso é uma lei de prosperidade. Eu prosperei muito mais quando eu comecei a cuidar. Hoje eu tive um dia corrido no meu trabalho, meio-dia eu estava na academia. Olha, uau. Entendeu? Porque eu me coloquei na agenda. Certo? Aí, tá gastando tempo. Amigo, você quer ficar com a cabeça de religiosidade? O problema é seu. Exatamente. Entendeu? O problema é seu. Certo? Eu conheço um Deus que disse na palavra dele o seguinte, que ele quer me encontrar em perfeito equilíbrio de corpo, de alma e de espírito. Uau. Entendeu? Então, assim, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, mas eu também tenho que comer bem, certo? E comer bem é comer de forma saudável, é comer sem exagero, porque existe um dono desse templo aqui que não sou eu. Eu sou apenas um mordomo. E aí é o seguinte, quem não for fiel no pouco não vai ser colocado no muito. Você não consegue ser fiel ao seu corpo, a cuidar de você. Como é que você vai querer crescer? Entendeu? Como é que você vai falar pro senhor que você está capacitado para ser gestor de alguma coisa se você não consegue fazer a gestão do seu próprio corpo, da sua própria alma? Sim, é verdade. Então, ou seja, mas eu tô tão mal. Levanta, se vira. Verdade. Procura ajuda, toma remédio, toma antidepressivo, fala com a Fabiana Araújo. Fazer uma propaganda aqui. É verdade. Entendeu? Toma suplemento, começa a correr, tem uma rua na frente da sua casa, você pode caminhar uma quadra. Entendeu? Vence os desafios, estabelece um diálogo interno que seja congruente com a sua identidade. Ativa aí, amigo. Não adianta você ficar parado aí pensando. Começa. Não é? Comece. E agora? Tem atitude. E agora? Pergunta pra você. O que é que você vai fazer agora? Entendeu? O que você vai desligar da sua vida agora? O que você vai parar de ver, de assistir, que tá te detonando? Sim. Que contato que você vai fazer? Com quem que você vai falar? Qual que ambiente que você vai frequentar? Que frequência? Que você tá aqui desse podcast? Olha a frequência disso aqui. Você pega essa frequência pra você aí, entendeu? É verdade, mas é meu jeito de falar. Tá Desculpa. Não, é entendeu? assim mesmo. Mas tem pessoas que tem que pegar firme. Pega a frequência e para de ficar em local de frequência baixa, que vai te jogar lá embaixo, vai te botar... Entendeu? Aí você vai terminar de ver isso aqui, vai começar a escutar aquelas músicas de ai, ui, que eu tô sofrendo. Aí, meu amigo, não posso fazer nada. Cuidado com o ambiente que você também, né? Sim, mas isso é bíblico. É. Existe uma coisa na programação neurolinguística que vocês vão me controlando aí, que vocês me desafiam pra falar, aí, né? Enfim. Pode tomar uma água também, de vez em quando. Eu tô com a tosse ali, eu tô evitando tomar água pra não começar a soluçar. Existe uma coisa na programação neurolinguística que eu gosto muito, né? Que é lá do Robert Dilts, que chama níveis neurológicos. Eu falo muito sobre isso aí nas palestras, níveis neurológicos. Que é tipo a estratificação de como o seu cérebro estratifica todas as coisas. Então você tem ali uma pirâmide, né? Do mais alto para o mais baixo nível. O mais alto tem lá espiritualidade, depois identidade, depois crenças e valores, comportamento e habilidade. Aliás, habilidades, depois comportamento e depois ambiente. Ou seja, tudo isso interfere nas suas decisões, nas suas ideias. O ambiente onde você está interfere. O ambiente onde você está interfere no seu comportamento, interfere nas suas habilidades, interfere na formação das suas crenças, na sua identidade e na sua espiritualidade. Sim.
Entendeu? Então você tem que estratificar, você tem que colocar tudo isso de forma alinhada. Começa por cima. Você é cristão? Então tá, beleza. Você tem um senso de propósito. Se você é cristão e tá assistindo esse podcast, vou falar para você qual que é o seu senso de propósito. Seu senso de propósito é manifestar nesses dias e nos dias que hão de vir a grandeza de Jesus Cristo de Nazaré. E você vai manifestar isso se você está doente sendo curado, você vai manifestar prosperando, crescendo, entendeu? Explodindo, porque você é uma candeia que foi colocada em cima da mesa para brilhar. Uau! Mas não foi a palavra minha, entendeu? Toma isso pra tua vida, ao invés de ficar aí, meu Deus, eu sou uma candeia, amigo, toma o controle. A natureza criada tá clamando, aguardando a manifestação dos filhos da luz. Os filhos da luz ficam chorando, entendeu? Ao invés de tomar o controle, tomar as rédeas, a autoridade que o Senhor te deu, entendeu? Então esse é teu senso de propósito. Qual que é a tua identidade? Tua identidade é de próspero, sarado, remido pelo sangue de Jesus. Não é por você. Você tem direito a ser rico, você tem direito a ter uma vida abundante, você tem direito a ser curado de qualquer enfermidade. Por quê? Porque um dia Jesus pagou o preço por todos os erros que você cometeu na vida. Pode ser a pior pessoa do mundo, pode ser o pior bandido do mundo. Não é lógica humana, tá? Não é lógica humana. Um dia a pessoa me perguntou, mas se um estuprador não sei o quê, eu falei, a lógica não é humana. Se fosse por mim, ele ia pro inferno. Ir pra cadeia e pro inferno. Mas como não sou eu, entendeu? Né? A lógica não é humana. Então, para qualquer um, Jesus pagou o preço. Então, por isso que a sua identidade tem que ser de sarado, de remido, de próspero. Agora, a partir daí, eu vou fazer a pergunta. Se você entendeu o seu senso de propósito, se você fixou a sua identidade, quais ambientes você vai frequentar que sejam congruentes com essa identidade? Exatamente. Hã? Que lugar que você tem ido que não bate com essa identidade? Sabe que aquele baile funk lá funciona? Entendeu? O que você tem? E ambiente virtual também. Será que um ambiente virtual, por exemplo, de pornografia bate? Porque agora eu preciso ser congruente. Sim. Entendeu? Porque quando eu entro nessa congruência, eu começo a prosperar, porque naturalmente eu vou buscar companhias, gente que me levem aquilo, eu vou buscar frequentar ambientes que me levem aquilo, eu vou passar a ter comportamento, habilidades, ainda que eu tenha que estudar, ainda que eu tenha que aprender, que sejam congruentes com aquilo, entendeu? Sim. Fixa a sua identidade, que aí você vai ver que não vai te servir mais qualquer companhia. Pessoa que fala qualquer coisa não vai servir mais. Ah, mas eu vou me tornar uma pessoa chata? Vai. Eu sei que é isso. Você vai se tornar uma pessoa chata. Entendeu? Você vai se tornar uma pessoa chata. Porque aí você vai entender que é importante se tornar uma pessoa chata. Exatamente. Fato é que o que nós fazemos agora define o nosso destino, não é? Exatamente. Isso tem a ver, então, com a tal inteligência espiritual e inteligência emocional que você fala? 100%. Isso é 100% inteligência espiritual e 100% inteligência emocional. As duas coisas. As duas coisas, porque é exatamente a inteligência espiritual e a inteligência emocional que define o seu destino, porque ela te leva a fazer as escolhas corretas. Quando você tem tanto a inteligência emocional, que é a sua habilidade de ter autocontrole, mas não apenas autocontrole, mas também de ter o controle do ambiente. Porque quem tem inteligência emocional, ele não apenas ele se abala com qualquer coisa, mas ele também tem um senso de liderança. Porque a inteligência emocional é exatamente olhar e ver, por exemplo, pessoas descontroladas em minha volta e eu, com senso de liderança, eu sou um apaziguador. Entendeu? E isso é o conceito natural, básico de inteligência emocional, né? Então não é só eu estar num estado meditativo, zen, aqui, não é isso, em qualquer situação. Não, eu de fato mantenho um estado coerente em qualquer circunstância, eu consigo ter controle, mas eu também consigo ter um senso de direção que consegue mudar o ambiente. Então isso para o empresário, só imagine qual é a diferença que isso faz. Ele não entra em pilha, ele consegue tomar a decisão certa. Pode tudo estar caindo do lado que ele toma a decisão certa. Sim. E quando você toma a decisão certa, você sempre está construindo o seu destino. Entendeu? Da forma correta. A Bíblia diz assim que para cada circunstância da vida tem uma reação certa. Isso está no livro de Eclesiastes. Só que o sofrimento faz as pessoas se antecipar. E quando as pessoas se antecipam, elas tomam a decisão errada. E aí, ao invés de elas resolverem o problema, elas prolongam o problema. Entendeu? É aquela coisa, né? Que o Paulo Vieira fala muito sobre isso. Que 90% do que a gente vive não é realidade. É a nossa interpretação da realidade. Os problemas, na verdade, não existem. É a gente que está interpretando ele. Ou um problema muito localizado. Você sai da tua casa, alguém fecha você no trânsito. Aquele te deixa extremamente nervoso. Aí você tinha uma reunião importante de trabalho que você podia fechar um contrato de 1 milhão. Você não vai mais porque você está nervoso.
Aí você tinha a sua família que tá lá, que você podia ter momentos bons com seus filhos, com sua família, você não vai mais também, você não consegue estar porque você tá nervoso por conta daquela fechada. Você tá prolongando as coisas, você tá criando uma realidade negativa por conta de um fato que na verdade é pequenininho. Exatamente. Então, se eu tenho inteligência emocional, se eu consigo interpretar o fato da forma correta, eu compreendo que aquilo representa só um pontinho e não a minha vida toda, entendeu? Independente da circunstância, eu tomo sempre decisões assertivas, porque conforme você disse, a decisão de agora é que constrói o meu destino. Então, todas as minhas decisões precisam estar em congruência com o meu senso de propósito. É verdade. Olha, é um desafio, viu? Isso é um desafio. É fácil? Claro que não. Claro que não. Claro que não é fácil. Claro que você vai errar. Tem problema errar? Não tem problema errar. Não tem problema. Quando você já tomou a decisão e você quer, o próprio Senhor te ajuda, o Espírito Santo te capacita, porque a gente tem que entender que ele tem propósito, inclusive, na nossa queda. Isso é não ser infantil. Aquela coisa, sabe? As pessoas ficam escutando, tem uma música do meio gospel, né? Que ela fala assim, agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória. Eu não gosto dessa música de jeito nenhum. Porque é verdade, porque não é assim. Sim. Entendeu? É claro que não é assim. Né? Exatamente, sabe? Você vai ter tombo, meu amigo, e Deus está do seu lado no seu tombo. Deus não te abandonou no seu tombo. Deus tem propósito no seu tombo. Entendeu? Ele faz parte da sua vida. Ele é pai verdadeiro, ele não é um manipulador. E você é um filho verdadeiro. Sim. Entendeu? O filho verdadeiro, o pai deixa ele cair para ele aprender a andar. Então você tem que fazer isso com alegria, inclusive. Entendeu? E aí você mantém o seu senso de propósito e continua. Refaça a jornada. Esse é o detalhe. A diferença entre as pessoas que prosperam, que conquistam efetivamente, e as que não conquistam, está na quantidade de fracasso que elas tiveram. Quem conquistou teve muito mais fracasso. E quem não conquistou parou no primeiro fracasso. Ou parou no segundo. Quis entendeu? Pagar o preço. Exato, não quis, ele se frustrou. Ele não teve resiliência. Ele não teve inteligência emocional e não teve inteligência espiritual para compreender que Deus estava com ele naquilo ali. E que Deus espera que ele se levante, porque Deus quer um filho autônomo. Um filho que dependa dele, mas que tome decisões. Parábola dos talentos, meu amigo. Entendeu? Parábola dos talentos, tá muito claro isso lá. Deus pegou, o que tinha só um não quis arriscar, vou guardar. O que tinha 5 investiu tudo, podia ter perdido tudo. E quando o Senhor voltou, o que ele fez? Ele pegou aquele que guardou e falou assim, até o que você tem vai ser tirado. E vai ser dado para aquele que arriscou tudo. Entendeu? Então tem gente que fica... Um dia eu conversei com um menino, o menino falava assim, me chama de tio, né? Filho de um. Eu não tenho irmão. É biológico, tem os irmãos, né, espirituais aí. Então, um grande amigo meu, e aí o filho dele me chamou tio e tal, e eu tô aqui, vou prestar vestibular, tô orando pra ver o que o senhor vai falar comigo. Eu falei, mas o que você tá esperando? Você tá esperando o quê? Você quer que Deus te manda um telegrama, né? Você tá esperando o carteiro bater e falar assim, ó, Deus mandou que você vai fazer medicina. Não, você vai fazer direito. Você quer que Deus tome essa decisão por você? Eu falei, você não tá esperando, você tá com moleza. Você não quer tomar decisão, porque quando você toma decisão, você pode errar. Agora, se você ficar esperando aí Deus fazer, foi ele que... Aí não deu certo, foi ele que não quis. É confortável. Toma a decisão, rapaz. Entendeu? O que você vai fazer? Não tem nada que vai ser 100% bom. Entendeu? Toma a decisão, qualquer coisa muda, mas ou mantenha o caminho, toma decisão. Arrisca, assume o risco. E se não deu certo, a culpa é sua. Entendeu? Assume o risco, porque é assim que cresce. E é assim que agrada o coração de Deus. Exatamente. Hoje uma pessoa veio fazer uma pergunta para mim sobre questão de emprego. O que eu faço? Eu faço isso ou isso? Eu falei assim, já tá dentro de você a resposta. Aí eu escutei todo o áudio dela, aí eu ia falar isso. Aí no final ela mesma respondeu. Só que as pessoas não conseguem enxergar que a resposta daquilo que ela pergunta tá dentro dela. Tá ali, tá aqui, mas ela não consegue ver. Quando você começa a estudar sobre essa inteligência emocional, meu Deus, as coisas ficam bem mais claras, as coisas ficam mais fáceis. Nós se tornamos mais chato, porque nós se tornamos mais analítico. Exatamente. E as pessoas não conseguem enxergar. Você sabe que é um exercício Sai básico. Do vitimismo, né? Exatamente, é um exercício básico que a gente tem que fazer, que na programação neurolinguística a gente fala que é você sair da primeira posição perceptual. O que é isso? Eu tô aqui conversando com vocês, então eu tô aqui falando em primeira pessoa. Às vezes, quando eu vou chegar em casa, eu quero analisar como é que foi a minha participação no podcast. Então eu vou sair dessa posição, eu vou olhar, vou assistir o que eu fiz.
Entendeu? Então, quando eu tô assistindo o que eu fiz, eu fico um pouco mais distante. E aquilo me dá uma percepção mais geral sobre a situação. Então, se desliga um pouco da situação, entendeu? Olha para ela, porque quando você se desliga, você vai entender que aquela emoção que tá dominando você naquele momento, ela é só para aquele momento. E que se você deixar aquela emoção te dominar, ela vai destruir coisas grandes da tua vida. Aquela emoção, daqui a pouco, ela passou e a situação continua. Entendeu? Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de um cliente meu no escritório, nossa, eu fiquei muito bravo. Na hora me deu vontade de dar uma resposta, aquela coisa, sabe, dar uma resposta explosiva. Eu pensei, eu sei que esse meu cliente, ele é assim, eu sei que ele é bipolar, por que eu vou entrar na dele? Exatamente. Entendeu? E eu sei que apesar dessa coisa toda do jeito que ele fala, o resultado que pode trazer para mim, pro meu trabalho, pro meu escritório, é bom. Entendeu? Então, por que eu vou entrar na pilha? Entenderam ou não? Sim. Ou seja, eu me desligo da situação um pouco e olho em outra posição perceptual. E aí quando eu olho, que a pergunta é a seguinte, ó, as perguntas são importantes, é diálogo interno. O diálogo interno determina a nossa qualidade de vida. Que conselho, entendeu? Essa terceira pessoa, como você tá enxergando, daria para você mesmo aí. Exatamente. Entendeu? Que conselho você PNL daria? é isso. É você colocar cada um na sua posição. Exatamente. É o filtro. PNL é isso, exatamente é filtro. Isso. Como o outro ia se sentir? Como você se sentiu? É um princípio de empatia, né? Tudo é um filtro. Então, assim, ó, que conselho daria? Fala, conselho, ó, não entra, não, continua, só toca. Entendeu? Toca a vida aí, ó, não liga pra isso. Ele é assim, você não é assim. O contrato é bom pra você. Rogério, agora você já viajou a alguns países, né? Que lição você trouxe dessas suas viagens pra fora? De fora pra dentro? Olha, primeiro eu aprendi a ser menos arrogante, digamos assim. Sério? Né? Porque assim, a gente... Crescemos 1% todos os dias, né? Porque assim, a gente tem uma visão de mundo. Agora, se as pessoas não têm a mesma visão de mundo que eu tenho. Então, essa experiência internacional mostra muito isso. E por que a minha visão de mundo é melhor do que a do outro? Entendeu? Por que eu enxergo? Eu aprendi muito isso, sabe onde? Na África. Sobretudo na África. Porque quando você vai... Eu fui recentemente para a Rússia. Conheço, já palestrei em Paris, já palestrei em Londres. Então, quando você vai para Londres, para a Inglaterra, né, que são os países mais pop, assim, é mais fácil você falar, mas eu estou aprendendo com eles. Agora, quando você vai para um que é mais, né, que tem uma visão, digamos assim, menor, né, um país da África, como eu conheço a Zâmbia, como eu conheço o Uganda, que é um país que tem um dos menores índices de desenvolvimento humano do mundo, conheço muito, já tive empresa em Uganda, para você ter uma ideia. Nossa. Entendeu? Em Kampala, né, que é a capital de Uganda. Então ali você vê que você tem coisa para aprender, entendeu? E ali você vê o seguinte, por que a minha visão de mundo é necessariamente melhor do que a visão dele? Eu tinha muita coisa para aprender com eles, entendeu? Muita coisa para aprender com eles. E eu aprendi muita coisa em cada país desse que eu passei, convivendo com as pessoas, entendeu? Aprendi a descer um pouquinho, a aprender assim, a importância de você sempre ter algo que vai acrescentar na sua vida. Sempre tem. Entendeu? Sempre tem. E aí quando você traz de novo, levando para a Bíblia, você vai perceber assim, aonde é que Deus falou com Moisés? Moisés é o maior estadista, entendeu? O primeiro grande estadista que aconteceu da humanidade, inclusive, na Bíblia, Moisés. E quando Deus falou com Moisés, falou de uma sarça. Que a sarça era um arbusto espinhoso ali que não tinha valor nenhum, que era uma espécie de uma praga, entendeu? Ou seja, Moisés teve que parar para olhar para aquilo ali, para aquela praga, para aquele troço ali que pegando fogo, e era normal pegar fogo naquela praga porque era deserto, entendeu? E quando ele chegou perto, Deus falou assim, não se aproxime. Primeiro tire as suas sandálias porque o local onde você está é santo. Ou seja, olhe para os detalhes. Tem gente que você não dá valor nenhum e às vezes ali está pura sabedoria. É verdade. Entendeu? Tem alguma coisa para você aprender. Tem gente que tá lá sem dente do teu lado que pode te dar uma lição de vida. Entendeu? E uma lição de prosperidade. Se você pegar, às vezes, um princípio de sabedoria ali com uma pessoa, com um menino, com uma criança, e que pode ser assim, um insight que vale uma vida, que vale um negócio gigantesco. E uma outra percepção que não sei se você teve, mas eu tive muito, é o tamanho da nossa pequenez diante de um mundo tão grande, né? Às vezes a gente viaja aqui dentro do Brasil ou em países vizinhos e pensa que já conhece muito. Mas quando você sai um pouco além, né, da tua cultura, você fala, meu Deus, como você criou tudo isso?
Olha a grandeza desse cara, desse Deus, né? Que fez tudo isso e que separou cada coisa com seus detalhes, com as suas culturas, com suas grandezas mesmo, sabe? Pessoas diferentes, locais diferentes, comidas diferentes e as coisas funcionando. Não é? Né? A gente pensa, será que todo padrão de funcionamento é como a gente imagina? Aí você vai lá ver coisas absolutamente diferentes e funcionam. Né? E funcionam e foram pensadas por Deus, são filhos de Deus. Eu me surpreendi muito agora recentemente na Rússia. E ver assim, a gente tem uma imagem, né, da Rússia, principalmente agora, esse período de guerra, e do povo russo. A gente tem muito assim, a gente é muito aculturado, né? Até pela cultura um pouco americana. Então, por conta da Guerra Fria e tal. Então, você tem uma visão dos russos. Aí eu descobri um povo sensacional, absolutamente diferente daquilo que eu imaginava. Entendeu? Um povo assim, no meio dos cristãos, por exemplo, um povo avivado, um povo apaixonado, cuidadoso, amoroso, que gruda em você, que gosta de abraçar, entendeu? Eu falei pra eles lá, né? Eu fui pra Rússia pra fazer treinamento da Donep, né? Pra dar treinamento pra eles. Eu falei, gente, eu tive que jogar minha pauta fora. Por quê? Porque eu fui pra lá preparado pra treinar e fui treinado. Imagino. Entendeu? Fui pra lá preparado pra falar um monte, escutei um monte. Entendeu? Fui para lá preparado para tratar as pessoas e fui tratado. Exatamente. Entendeu? Você, e aliás, isso é uma coisa sensacional com Deus, né? Deus faz isso, a gente tem que estar preparado. Você, inclusive, fala sobre isso em um dos seus vídeos, né? Os códigos da Rússia. O que seria isso? Os códigos da Rússia é exatamente a compreensão do que eu pude aprender com aquele povo. E aprendi, entendeu? Porque assim, quando você fala sobre código, que é você fazer modelagem, a modelagem você faz não é só das coisas que você gosta. Né? Você não faz modelagem com quem você tem simpatia. Sim. Sempre você tem como modelar alguma coisa. E, por exemplo, a Rússia, eu fui lá agora, no mês de fevereiro, um período de guerra, né? Que aquele país está em guerra. E observei o seguinte, falei, que loucura que esse povo aqui. É verdade. Primeiro, um povo apaixonado. Um povo resiliente. Entendeu? Olha. Eu tava lá num período agora que tá acabando o inverno, mas tava lá em Moscou, por exemplo, a gente tava com sensação térmica de -10. E a vida ali acontecendo. Mas é a guerra, a vida acontecendo. Entendeu? Então, vida que segue. As empresas, por exemplo, que saíram da Rússia, McDonald's, né? Que é essas empresas multinacionais, muitas delas saíram, não tem um local vazio. Eles já fizeram substituição. Para cada uma dessas multinacionais que saíram, eles criaram um produto próprio. Entendeu? E qual foi o resultado? A Rússia foi o país da Europa que maior crescimento econômico agora, 23, 24, nesse meio de guerra e com um embargo internacional pesado. Olha que loucura. Não é? Entendeu? Não tô justificando a guerra, tá? Não é isso. Claro, mas é para você aprender o seguinte, olha que coisa, que capacidade de reinvenção, entendeu? Que capacidade de fazer as coisas acontecerem gigantesca. A pessoa aqui a gente perde e fica um tempão lamentando a perda. Lá eles perderam, vou construir outro que serve. Entendeu? Agora eu vou fazer o meu próprio. Agora eu aprendi. Então não tem McDonald's, eles criaram um hambúrguer próprio. O que aconteceu? Prosperou o povo. Olha que legal, né? Olha que doideira, entendeu? Então o que está acontecendo do seu lado, às vezes você está reclamando aí da situação, e você está tendo uma oportunidade de crescimento. A crise traz oportunidade de crescimento. Sim. Isso é um senso comum, uma frase comum, mas é uma realidade. Então assim, acho que o maior código que eu aprendi com a Rússia foi exatamente isso, um povo absolutamente resiliente, entendeu? Que não para, certo? Que perde, cai um dia, levanta no segundo e toca a vida. Uau! Tá vendo? Nós já estamos encaminhando para o final. Aliás, é uma delícia conversar com você e realmente a hora não passa, né? É delicioso. E aí, uma última pergunta, eu queria já aproveitar, pedir para você deixar a sua agenda aqui. O que seria o Exponential Mind? Exponential Mind é uma mentoria que nós estamos desenvolvendo, a gente já está aplicando ela junto ao BFA Business for All, que é um grupo, né, uma confraria da qual faço parte, com o pessoal lá de Alphaville, mas é uma mentoria de vida. O que quer dizer mentoria de vida? Não é uma mentoria profissional, né? É uma mentoria de vida para você aprender a se posicionar na sua vida, você ter clareza de pensamento, para você ter clareza de propósito, porque as coisas começam assim. Você sabe que uma das coisas que eu me arrependo é exatamente por não ter tido essa compreensão antes. Eu fiz muitas coisas fora de ordem. Eu queria ter tido compreensão mental antes de ter feito as coisas. Eu teria perdido menos. Sim. Entendeu? Eu teria aproveitado mais, eu teria curtido melhor o momento. Então, o Exponential Mind é uma mentoria onde você vai aprender a ter a sua clareza de mente, a despertar o seu senso de propósito,
entendeu? A compreender que tem uma razão na sua vida. Isso vai te ensinar a tomar as decisões corretas, a fazer os ajustes de rumo para que você tenha uma vida de crescimento e ao mesmo tempo de leveza. Quero fazer uma pergunta. Eu quero que você fale de um livro que você gosta, quero que você cita aqui e fala pro pessoal de casa sobre um livro. Olha, tem um livro que vocês vão encontrar ele na internet, que é um livro que mudou minha vida, assim, até nessa mudança de chave que eu falei pra vocês na minha época de doença, que me fez sair. O nome do livro é exatamente esse: Somos Justiça de Deus. Esse é o nome, é o título. Anote aí. Somos Justiça de Deus. A autora se chama Rosane com Z Cunha. É um livro pequeno, uma leitura rápida, revolucionário. Vai mudar a sua mente. Entendeu? Uau. Vai mudar a sua mente. Somos Justiça de Deus. E daqui 2 meses vão ter um livro bom para ler também, que é o Mente Exponencial, né, que tá em fase final. Já tem data? Já não tá com a data do lançamento, mas é o limite que eu coloquei, 2 meses para terminar. Exatamente. Entendeu? Porque você não deixa o perfeccionismo fica te puxando para trás. Eu falei, não tem que parar, né? Entendeu? O livro já tá grande, já tá bom, vai falar sobre como você vai blindar a sua mente. Ele é fundamentado em neurociência, programação neurolinguística, mas sobretudo Bíblia, Palavra de Deus, em tudo, entendeu? Então nós juntamos tudo, a PNL, a neurociência e a Bíblia, para te trazer assim, caminho, formas práticas de você ter uma mente blindada para o crescimento. Por isso o nome Mente Exponencial. Que legal. Só para finalizar aqui, falar o que aconteceu comigo no final de semana. Nós tivemos uma dinâmica que o Márcio pediu para o pessoal dividir equipe, enfim, sair um pouquinho do que ele tinha programado, e ele pediu então para o pessoal escrever um livro, né, em 2 dias, uma turma. Aí eu falei assim, olha, e tinha várias regras, né? Falei, como eu tô numa outra fase, vou ter que dar prioridade para outras coisas, eu vou me recuar disso aí. Por quê? Quando ele explicou tudo, da forma que seria, que era fazer em 2 dias, esse tempo atrás eu fui convidada a fazer parte para um grupo de mulheres, uma página num livro. Eu tive 4 meses para escrever. E eu entreguei 2 dias antes da data final. Em 2 dias eu escrevi a minha parte, porque aquilo já estava dentro de mim. Não precisou de tempo. Quando tá dentro de você e tá aqui, fica fácil. Em 2 dias você coloca tudo no papel. 7 páginas que era a minha parte. Então, tudo tá aqui. E é fantástico isso, né? Excelente. Eu acho que vai ser maravilhoso esse livro. Já tô com vontade de senso ver. de propósito, né? Essa é a ideia. Tudo que tá dentro de você, que você tem aprendido todos esses anos aí, né? Eu falo que assim, é minha história de vida, que depois a gente só foi fazendo análise, assim, sabe? Né, de como é que eu venci o ambiente, sair de situações muito inóspitas para um adolescente, para um jovem, para poder vencer, né, e chegar onde a gente tem chegado. Exatamente. A nossa última parte é um bate-volta. E aí eu vou dizer para você uma palavra e você define em uma frase para nós, tudo bem? Tá bom. Eu gostaria de começar com religião versus religiosidade. Religião, morte. Religiosidade, morte. Jesus, vida. Meritocracia, existe? Existe, fundamental, é bíblico. Graça. Início de tudo, de todas as coisas. Vitimismo. Destruição total. Exato. Fama versus riqueza. Decisão e alcance. É possível? Perfeitamente possível e não é problemático, a não ser que você não saiba lidar e conceituar os dois. Para você, o que é a vida? Jesus. Para além da vida, o que acontece depois? Jesus. Salvação. Salvação. Rogério Calazans por Rogério. Uma pessoa que batalha pela vida, que erra um monte, que não tem medo de se expor e que faz com que tudo, né, os erros e os fracassos se transformem em alimento próprio e para outras pessoas. Excelente. Muito obrigado pela sua participação aqui. Quer deixar algum recado? Fique à vontade, a sua agenda, enfim. Bom, primeiro quero parabenizar vocês, né? Programa sensacional. Fico muito honrado de participar aqui. Se possível, eu gostaria de convidar vocês para me acompanharem nas minhas redes sociais, lá no Instagram, @Rogério Calazans. Vai ser uma honra ter cada um de vocês. E lá a gente está sempre falando das agendas, das palestras. Eu tenho feito até pouco agora, porque eu estou concentrado na finalização do livro, né? Mas já a gente tem novidades. Fala do seu QG.
E temos o nosso QGR, que é o Quartel General do Reino, todas as quintas-feiras, às 19h30, né? Vai lá no Instagram, a gente coloca o endereço, todo mundo convidado. QGR é um espaço onde nós compartilhamos a palavra de Deus de forma não religiosa, de forma a despertar uma mentalidade de governo. Uau, porque a primeira coisa que você tem que governar são as suas emoções, é você mesmo, porque o Senhor nos fez para o governo, entendeu? Deus nos fez para governar. É isso aí. Muito bom. Eu quero agradecer, então, você que nos acompanhou até agora no Instagram, a nossa live ao vivo. Quero convidar você para assistir este programa e também direcionar para outras pessoas lá no YouTube. Também o mesmo nome, Entre Nós Pod Oficial. Só entrar no YouTube, encaminha para as pessoas que você conhece, para as pessoas que você sabe que precisa ouvir o que nós falamos aqui hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Um beijo para minha amiga Rose, que não esteve aqui com a gente hoje. Fez muita falta, porque você é maravilhosa, de um coração enorme. Eu tenho certeza que não vai faltar oportunidade de você conhecer o Rogério e também o Rogério de conhecer uma pessoa de um coração puro e imenso. Então, um beijo para você, viu, Rose? Nós te amamos e te esperamos aqui no próximo programa. É isso aí, Rose. Um beijo, fica com Deus. Tomara que deu certo aí sua negociação. E, Rogério, nós que agradecemos por esse bate-papo, pelo convite, e nós que sentimos honrados com a sua presença, tá? Imagine. Bom, as portas estão abertas aqui para você. Só mandar um beijão pra Vanessa, minha esposa, que tá assistindo, né? E pro Josué e o Natan e o Max, que são meus 3 filhos. O Max é o cachorrinho, é mais novo. É isso então, gente. Obrigado pela sua companhia. Continue com a gente e encaminhe esse vídeo para quem você conhece. E olha, um beijo, até o próximo. Um beijo, até o próximo.